Salve, salve, rapaziada. Ótimo dia para vocês. Quarta de feriado e quarta de um grande jogo. Começa hoje a grande final da Copa do Brasil. Partida que será definida em 180 minutos. E os primeiros 90 serão hoje em Itaquera, na Neoquímica Arena. Corinthians e Flamengo se enfrentam. E será uma decisão, né, para pegar fogo, até porque clássico das multidões, né? As duas maiores torcidas do Brasil vão se enfrentar, será um jogaço. Hoje na Arena Corinthians, obviamente, todos os ingressos estão vendidos, todos os ingressos destinados à torcida do Flamengo também estão vendidos. Então hoje a Arena Corinthians irá tremer, o bairro de Itaquera, na Zona Leste, irá tremer para esse jogaço. E primeira final de Copa do Brasil entre as equipes, duas equipes que vão lutar pelo tetracampeonato da competição. Corinthians foi campeão em 95, 2002 e 2009, enquanto o Flamengo conquistou o título em 90, 2006 e 2013. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil mais recente, né? O Corinthians já fazem 13 anos da última conquista, enquanto o Flamengo fazem 9 anos. Corinthians e Flamengo já se enfrentaram em duas decisões durante toda a história. A primeira foi em 1961 e o Flamengo levou a melhor, venceu o torneio Rio-São Paulo da época, jogando contra o Corinthians por 2-0. A segunda final entre Corinthians e Flamengo foi em 1991, pela disputa da Supercopa do Brasil. O vencedor do Brasileiro de 90 contra o vencedor da Copa do Brasil. Dessa vez, quem saiu melhor foi o Corinthians, vencendo por 1-0. Então, duas finais, 1-1. Esse aí será o desempate. Quem ficará melhor nas finais, Corinthians ou Flamengo? Corinthians e Flamengo, eles entraram na terceira fase da Copa do Brasil. Corinthians superou na sua trajetória na competição a Portuguesa do Rio de Janeiro, o Santos, o Atlético Goianiense e o Fluminense, enquanto o Flamengo venceu o Altos do Piauí, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o São Paulo. Então, as duas equipes tiveram grandes desafios nesse período até chegar à grande decisão. Corinthians teve clássico, né? Enfrentou o Santos, o Flamengo teve clássicos nacionais, disputou 2 clássicos nacionais, que foi contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo. Então tiveram grandes dificuldades para chegar nessa grande decisão de hoje. Corinthians e Flamengo vêm de vitória no final de semana. Corinthians venceu contra o Atlético Paranaense jogando em Itaquera, enquanto o Flamengo foi até Cuiabá e venceu, né, os donos da casa, a equipe do Cuiabá. O Corinthians entrou em campo com 4 titulares no final de semana, enquanto o Flamengo não entrou com nenhum titular, a não ser, lembrando, né, o goleiro Santos. 10 jogadores da equipe titular ficaram de fora, exceto o goleiro. O goleiro geralmente não é poupado. Os jogadores de linha, todos foram poupados no final de semana e além disso, nem foram para Cuiabá, ficaram no Rio de Janeiro. O elenco principal do Flamengo descansou no final de semana, ficaram de folga, se preparando para esse jogão de logo mais. O Corinthians levou alguns titulares, até porque jogou dentro de casa, né? Tava em São Paulo, todo mundo depois do jogo foi para sua residência, então deu para alguns titulares pelo menos ficarem no banco de reservas. Casos de Renato Augusto, Yuri Alberto, Fábio Santos e Duqueiroz. O Corinthians teve no elenco titular no final de semana o Fagner, o Balbuena, o Roger Guedes e o Fausto Vera. Fausto Vera que também já é considerado como titular. A boa notícia para o Corinthians tem um retorno. O Maicon está de volta após lesão. Por coincidência, foi contra o Flamengo na Libertadores. Ele quebrou o dedo do pé e o Maicon está de volta. Teve alguns minutos contra o Atlético Paranaense e está de volta nessa partida decisiva, né? Vai estar entre os relacionados. Obviamente não entrará como titular porque está sem ritmo de jogo,
mas pode ser uma arma para o Corinthians para a segunda etapa, e uma grande arma, porque o Maicon é um bom jogador, é um volante que se apresenta muito bem no campo de ataque, então pode ser uma peça interessante para entrar durante o jogo. No retrospecto geral, Corinthians e Flamengo se enfrentaram em 113 partidas, com 42 vitórias do Corinthians, 21 empates e 50 vitórias do Flamengo. Vantagem flamenguista, vantagem do Mengão. Porém, jogando dentro de casa, o Corinthians leva uma vantagem. Corinthians que nessa temporada vem usando o fator casa ao seu favor, vem sendo muito forte na Arena Corinthians. Em 59 partidas contra o Flamengo, venceu 30, empatou 11 e perdeu 18 partidas. Tem um retrospecto legal jogando dentro de casa. E por Copas do Brasil, as equipes já se enfrentaram em 3 confrontos mata-mata. Por final é a primeira vez. Porém, em 89 eles se enfrentaram e o Flamengo garantiu a classificação. Venceu por 2-0 no Rio de Janeiro e perdeu em São Paulo por 4-2. O Flamengo acabou garantindo a classificação para a semifinal daquela temporada pelos gols marcados fora de casa. Ainda tinha esse critério do gol fora. A partida era de quartas de final e o Flamengo seguiu para a semi. Em 2018, foi a vez do Corinthians garantir a classificação, mais recente já. Após um 0-0 no Rio de Janeiro, o Corinthians venceu em Itaquera por 2-1 e garantiu a vaga na final da competição. O Corinthians acabou sendo derrotado, mas venceu o Flamengo, superou o Flamengo e chegou na grande final, mas na final acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro. E no ano seguinte, em 2019, oitavas de final da Copa do Brasil, novamente clássico das multidões. Corinthians e Flamengo se enfrentaram e foram 2 vitórias do Flamengo. O Flamengo que já estava numa reformulação, fazendo esse grande elenco que já tem hoje. O Flamengo venceu em São Paulo e no Rio de Janeiro por 1-0 as 2 partidas. Então o Flamengo em Copas do Brasil tem uma leve vantagem sobre o Corinthians, mas muito equilibrado. Em 8 partidas na Copa do Brasil dessa temporada, o Corinthians ele venceu 4 partidas, empatou 2 e perdeu 2 partidas. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Flamengo tem as mesmas 8 partidas, até porque as equipes entraram na mesma fase, entraram na terceira fase da competição. E o Flamengo, das 8 partidas, venceu 6, empatou 1 e perdeu 1. O Flamengo tem um ótimo retrospecto nessa Copa do Brasil, se destaca até mais que o Corinthians. E nesse ano as equipes já se enfrentaram em 3 oportunidades, com 2 vitórias do Flamengo e 1 vitória do Corinthians. O Corinthians venceu pelo Campeonato Brasileiro por 1-0, enquanto o Flamengo venceu as 2 partidas de quartas de final da Libertadores, venceu em Itaquera e venceu no Rio de Janeiro. Lembrando que o Flamengo também é finalista da Libertadores, então o Flamengo, até o momento, vem sendo o rei de Copas, né? Chegou nas 2 Copas aí que o Flamengo está disputando, chegou nas decisões, então está muito forte, é uma equipe que em partidas mata-mata vem se destacando demais. O provável Corinthians para hoje é com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Na meiuca corintiana, Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto. E o trio de ataque, Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. Provável Mengão, provável Flamengo, com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Na meiuca, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. A dupla de ataque vem com Gabigol e Pedro. Os comandantes, o comandante do Corinthians é o português Vitor Pereira e o do Flamengo, o experiente Dorival Júnior. Enfim, grande jogo. Para o Corinthians é o melhor momento para se disputar essa final. O Corinthians, na minha concepção, vive o melhor momento na temporada. Contraditório até falar isso, porque o Corinthians está na reta final da temporada, é a reta final da temporada para todas as equipes brasileiras, e é o momento que a equipe acaba tendo aquela curva, né? Curva descendente, que vai batendo cansaço, vem chegando as lesões, e o Corinthians está melhorando nessa reta final. Pode ser muito pelo cansaço dos adversários, porém o Corinthians ele
ele vem melhorando muito, vem tendo um futebol muito mais seguro do que teve em outros momentos na temporada. Então é um bom momento para o Corinthians chegar nessa final. Obviamente, o Flamengo tem um baita de um elenco, o Flamengo tem uma equipe em geral, né? Não só o titular, os jogadores que podem entrar durante a partida são jogadores que podem mudar uma partida. Isso o Corinthians não tem. Esse é um ponto diferencial que pode fazer muita diferença para o Flamengo. Pode ajudar muito o Flamengo, até porque jogadores entrando ali, mantendo o nível, ou pelo menos caindo pouco o nível, já dá uma diferença, já ajuda muito. O Corinthians, por exemplo, o Corinthians substitui, sai um Renato Augusto, entra um Juliano, muda isso aqui, ó, cai isso. No Flamengo sai o Gabigol e entra o Everton Cebolinha, muda pouco, né? Ó, diminui pouco. Então é bem. Isso para o Flamengo é um baita diferencial, isso pode ajudar bastante nas duas partidas. No segundo tempo, quando as equipes podem estar cansando, as substituições ali podem, os jogadores que entrarem podem mudar a partida. E o Flamengo tem mais jogadores que podem entrar e mudar a partida do que o próprio Corinthians. Porém, existe esse. Óbvio, hoje em Itaquera vai estar a torcida do Corinthians pressionando, fazendo uma linda festa. Obviamente, será uma festa maravilhosa da torcida do Corinthians hoje dentro da Neoquímica Arena. Então, isso também faz muita diferença. Para quem não acredita, enfim, nunca frequentou um estádio, até porque torcida faz diferença, a torcida empurra, a torcida motiva. Então, esse ponto para o Corinthians hoje é um ponto também que pode dar um leve favoritismo para o Corinthians, mesmo com o Flamengo tendo uma grande equipe. Acho que é uma partida muito equilibrada dentro da Arena Corinthians. O Corinthians ele precisa se sobressair e se superar na partida de hoje. Se deixar para resolver lá no Maracanã, fica muito complicado a vida do Corinthians nessa Copa do Brasil. Então, hoje é o jogo para o Corinthians. Hoje o Corinthians precisa usar a torcida ao seu favor. Os jogadores têm que jogar como se fosse a última partida da vida deles, porque está enfrentando um grande adversário, está enfrentando uma equipe que tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Então, é uma final dificílima para o Corinthians. É possível a conquista do título? É possível. Porém, vai ter que ser o jogo para cada jogador. Vai ter que ser o melhor jogo da temporada para cada jogador do Corinthians. E principalmente na primeira etapa. Eu acredito que o primeiro tempo é muito decisivo para o Corinthians. O Corinthians precisa entrar ali com sangue nos olhos, comendo grama. Se tiver que comer grama, tem que comer grama, porque no segundo tempo aí a coisa complica, porque o Flamengo tem grandes jogadores para pôr para jogar no segundo tempo, enquanto o Corinthians já cai bastante as substituições, né? Cai muito o nível técnico da equipe. Então o Corinthians fazendo um grande primeiro tempo, ampliando, né? Fazendo gols no primeiro tempo, por exemplo, faz 2-0, é muito difícil, tá? Mas abre 2-0 na primeira etapa, consegue controlar melhor o segundo tempo. Agora, se ficar um 0-0 no segundo tempo, no momento que tiver que substituir as peças, aí complica a vida do Corinthians. Então, os 45 minutos iniciais são cruciais para o Corinthians na partida de hoje. Eu acredito que por todos esses fatores, o fator motivacional da final, o fator motivacional de ter a torcida apoiando, empurrando o time, eu acho que o Corinthians tem um leve, mas é muito leve favoritismo. Eu aposto em 1-0 para o Corinthians na partida de hoje. Esse é o meu palpite, tá? Comente aqui qual é o seu palpite. Vocês acham que o Corinthians vai vencer em Itaquera? Vocês acham que o Flamengo, pela grande equipe que tem, vai vencer e já vai deixar bem encaminhada a vaga na decisão da Copa do Brasil, que será no Maracanã na próxima semana? Se inscreva no canal, curta nosso conteúdo, tá bom? Divulgue para os seus amigos, corintianos, flamenguistas, ou para quem não torce, né, para nenhuma das equipes, mas gosta de acompanhar o futebol e gosta de um conteúdo bacana sobre o esporte, porque tem muito conteúdo aqui. Aqui tem Copa do Mundo, tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O que não falta aqui com a gente é conteúdo, tá bom? Dá essa moral pra gente, fortaleça o projeto do R-City. O apoio de vocês é muito importante, tá bom? Muito obrigado e tamo junto, rapaziada. Um ótimo feriado para vocês. Essas foram as informações de Corinthians e Flamengo.
que se enfrentarão pela primeira partida. Os primeiros 90 minutos serão hoje às 9h45. Tamo junto, rapaziada. Grande abraço a todos e é nóis!